Então você tá ali após o seu parto, começa a se incomodar com a sua barriga e parte para as estratégias tradicionais. Primeira coisa que vem na cabeça, cortar tudo da alimentação. Parar de comer qualquer excesso ou então só comer salada e frango. Primeiro que isso não é recomendado para o período de amamentação, o seu corpo precisa de energia. Ou se você não estiver amamentando, te garanto que com um bebê pequeno você está tendo algum tipo de privação de sono. Eu sei disso porque eu sou mãe também, passei por tudo isso. E aí você vê que tá, não vai rolar cortar tudo da alimentação, então talvez eu vou tentar fazer ali alguns abdominais para ver se essa barriga depois do parto começa a reagir, porque está incomodando muito. Beleza, isso também não tá dando certo, vou tentar fazer uma caminhada, alguns exercícios aleatórios ali na academia do meu prédio, ver também que não dá certo, às vezes até conseguiu já perder um pouco de peso, mas a barriga continua aberta num formato estranho que você nunca teve antes. Aí você começa a pesquisar no Google, começa a fazer uma pesquisa mais extensa e descobre que isso tem um nome, e que o nome do que está acontecendo com a sua barriga depois do parto é diástase abdominal. A diástase abdominal, ela é uma condição que precisa acontecer e que acontece com absolutamente todas as mulheres na gravidez. É o que permite que a sua barriga aumente de tamanho para o bebê caber lá dentro. Então, o que acontece é que os músculos da parte da frente do seu abdômen se abrem, certo? Além disso, os seus órgãos mudam de lugar, tudo para acomodar o bebezinho lá dentro. Só que depois que esse bebê vai embora, não volta tudo para o lugar tão rápido. A gente tem um período ali de um retorno natural, de um reposicionamento de órgãos, aquela musculatura retorna um pouquinho. Em algumas mulheres, em uma parcela pequena, especialmente mulheres que já cuidaram do corpo com exercícios durante a gravidez, o que não garante, tá? Mas nas mulheres fisicamente ativas é mais rápido esse retorno. Em algumas dessa parcela pequena, essa diástase regride totalmente de forma espontânea. Acontece que, na maioria dos casos, isso não ocorre. E é preciso estimular o seu corpo para que essa diástase abdominal se reduza e a sua barriga vá perdendo aquele formato que está te incomodando no pós-parto. E aí você pesquisa lá no Google, descobre a diástase e muitas vezes começa a ser bombardeada de informações, o que vai diminuir essa diástase. Aí você começa a encontrar algumas coisas um pouco diferentes de fazer dieta abdominal tradicional e academia, ou andar na esteira, andar na rua. Você começa a entrar em contato com nomes tipo vácuo abdominal, treinamento hipopressivo e começa a ver que são técnicas um pouco mais elaboradas e que podem te ajudar aí nessa trajetória de recuperação do pós-parto, não é mesmo? Então, começou, então vou tentar aprender em alguns vídeos curtinhos ali da internet como fazer o vácuo. Eu não estou condenando nada disso, tá, gente? Só para ficar claro, eu estou descrevendo essa trajetória porque todo dia eu recebo mensagens no WhatsApp da clínica de mulheres descrevendo exatamente isso. Então, eu estou gravando esse vídeo para te ajudar a entender o que fazer e talvez pular algumas etapas que vão perder o seu tempo e a sua energia, tá? E aí você começa a aprender alguns vídeos rápidos na internet, como faz o vácuo, começa a ter uma noção da técnica e começa a praticar. Ah, então dizem que são 5 minutos no dia que resolve. Olha que maravilha, né? A gente com um bebê pequeno é tudo que a gente quer ouvir. E 5 minutos por dia resolve, tá? Esses 5 minutos não são o problema, porque de fato é um tempo super possível de você realizar um exercício eficiente para melhorar sua diástase. Eu mesma resolvi grande parte da minha diástase apenas com 5 minutos no dia. Mas aonde mora o problema? Que a maioria das mulheres começa a fazer isso de forma completamente aleatória. Então acha que tem que fazer vácuo por 5 minutos. Ou fazer a mesma coisa por tempo indeterminado. Daí quando você para pensar, você está ali há 6 meses fazendo o mesmo exercício e começa a falar, nossa, acho que já era para ter melhorado. Essa mensagem aqui, por exemplo, eu recebi de uma paciente, antes de ela se tornar minha paciente, me contando que ela fazia hipopressivo há 1 ano e não via resultado. E por que isso acontece? O problema não é o vácuo ou o hipopressivo, mas é a maneira como isso está sendo aplicado. Assim como qualquer exercício que você faz, você começa num nível iniciante e vai progredindo, nos exercícios hipopressivos e vácuo abdominal, isso também tem que acontecer. Você tem que começar em determinadas posições que são mais fáceis para o seu corpo aprender aquele movimento, como ativar a musculatura de forma adequada, para daí ir progredindo. Só que se você para nesse começo, não vai ter resultado mesmo. Então, vá com o hipopressivo feito dessa forma, não vai resolver.
a sua barriga depois do parto, tá? Você tem que ter uma progressão semanal. A cada semana você vai evoluindo dentro da técnica e isso sim vai ativando a sua musculatura. A gente tem o alvo da musculatura de um músculo chamado transverso abdominal, que é muito importante para reduzir o espaço da diástase, daquele músculo que está assim, ele vai reduzindo enquanto ganha força interna, estrutura de músculo para segurar ali toda a sua parede do abdômen. Porque quando a gente fala de diástase, a gente não está falando só de fechar o espaço. Esse é um grande erro também. Tem profissional que fica avaliando só a abertura, quando a abertura é só um dos pontos. A gente tem que avaliar a capacidade que aquela mulher tem de contrair o abdômen nos momentos que ela mais precisa. Quando ela está pegando o filho pequeno no colo, quando ela está controlando se ela vai fazer xixi na calça ou não na hora que ela tosse, que ela espirra. Isso já envolve os músculos do assoalho pélvico. Então tá vendo como não é uma coisa aleatória? Bom, isso acho que você já entendeu. Então, como que você vai utilizar o vácuo e os exercícios hipopressivos para ter um bom resultado? Você vai utilizá-los com progressões constantes ao passar das semanas. Então, não é sobre aumentar de 5 minutos para meia hora. Não, é dentro desses 5 minutos você vai aumentar a qualidade do exercício que você está fazendo, tá? Além disso, é importante, quando a gente está pensando em diástase abdominal, que isso esteja associado com outros movimentos, outros exercícios que ativam as outras camadas do abdômen. A gente tem 5 camadas de músculos no nosso abdômen e todas elas têm que ser trabalhadas. Algumas com maior intensidade, então o transverso do abdômen é uma palavra que você vai encontrar muito quando você for fazer suas pesquisas ali na internet sobre diástase, mas os outros músculos também são importantes. O reto abdominal, por exemplo, que é o músculo que está separado, é um músculo que ou tá todo mundo condenando que não pode trabalhar de jeito nenhum, senão a abertura vai aumentar, ou tem profissional falando que é tudo mentira, que tem que fazer abdominal tradicional mesmo, porque tem pesquisa que fala que não piora, mas não melhora. Então, não é um monte de coisa solta que vai resolver o seu problema. É juntar o trabalho dessas musculaturas para que elas possam agir em conjunto. Porque, gente, os exercícios que a gente faz, eles servem para que os nossos músculos saibam ser ativados na nossa vida real. Na hora que a gente vai no supermercado e vai carregar uma sacola, na hora que a gente vai pegar uma coisa alta lá numa prateleira, pegar o bebê no colo, amamentar, fazer exercícios na academia, que a gente vai empurrar pesos maiores. Então é para isso que serve. Então a gente tem que utilizar a nossa musculatura de maneira que ela vai estar executando funções e movimentos que vão ser repetidos no nosso dia a dia. Juntando vácuo abdominal, exercícios hipopressivos com esses outros movimentos que vão trabalhar as 5 camadas do seu abdômen. E quando eu falo de 5 camadas do abdômen, eu estou falando também de diafragma, né, que é o músculo que controla a nossa respiração, então eu estou falando de trabalho respiratório, e de assoalho pélvico, que é ali a região que controla o nosso xixi. Tá? Então, tudo isso junto forma um cinturão, um caixote aqui no nosso core, no nosso abdômen. Você vai encontrar diversas palavras pesquisando sobre isso. Então, esse é um vídeo para esclarecer até um pouco desses termos que às vezes deixa a mulher mais confusa e ela fica mais perdida ainda sobre o que ela tem que fazer para se reabilitar no pós-parto, quando ela começa a entrar em contato com esse bombardeio de informações, tá? Então, como que a gente faz dentro do protocolo Zipper, que é o meu protocolo de tratamento para diástase e definição abdominal? A gente faz um conjunto de exercícios que vão ativar todas essas regiões que eu já expliquei aqui no vídeo. E esses exercícios, eles vão utilizar técnicas como vácuo abdominal, bracing, ativações das camadas superficiais e profundas do abdômen em conjunto, e isso tudo vai sendo evoluído semanalmente. Em aproximadamente 12 semanas, a gente vê um resultado expressivo de redução tanto da abertura daquela diástase, que isso é importante sim, mas também da construção de força, de ativação muscular, de ganho de tônus, aquela sensação que a sua barriga está ficando mais durinha de novo, tá? E a consequência de tudo isso é uma melhora estética que nos agrada muito mais, né? Porque é lógico, a diástase ela gera dor nas costas, dor lombar, principalmente. Ela pode gerar incontinência urinária, então você está ali espirrando, tossindo, dando risada, percebe que começa a escapar um xixi. Se já faz muito tempo, você vê que isso está aumentando.
Ela pode gerar também outras complicações, porque está tudo relacionado com a força do centro que sustenta o nosso corpo todo. Muito além, né, do estético, essas questões todas são extremamente importantes, postura, conforto, né, melhoria de dores no corpo, e aí a cereja do bolo é melhorar a estética do abdômen, a definição muscular. Isso é importante também. Se alguém te falar que no momento que talvez seja o de maior ganho ali, de você se sentir que você é um super-herói, e também os seus momentos de maior fraqueza, que são durante o seu pós-parto, que é esse mix de emoção. Se alguém te falar que você estar preocupada em melhorar a sua estética não importa, para de ouvir essa pessoa, porque ela não faz a menor ideia do que ela está falando. Quem já passou pelo pós-parto sabe disso. Como que você vai cuidar bem de alguém se você não cuida nem por 5 minutinhos de você? Então para pensar nisso, talvez esse cuidado pequeno diário é o que está te faltando, não só para você ficar com uma barriga incrivelmente maravilhosa, como as minhas pacientes do protocolo Zíper ficam, mas falando sério, para você sentir que você colocou aquela máscara de oxigênio em você, para daí poder colocar nos outros, cuidar dos outros. Então leve o seu autocuidado a sério. E a diástase abdominal é uma condição que precisa de tratamento, de reabilitação, porque a longo prazo ela pode trazer diversas consequências para o seu corpo. Se você quiser saber mais sobre como o protocolo Zíper funciona, tem um link em algum lugar aqui embaixo para você clicar, entender melhor e poder conversar comigo ou com alguém da minha equipe sobre a possibilidade de você se inscrever no protocolo Zíper e participar desse tratamento, tá? As vagas elas variam conforme os meses, então entre em contato para saber se no momento em que você está assistindo esse vídeo existem vagas disponíveis ou não. E se você quer receber mais conteúdo sobre diástase abdominal, caso você tenha se identificado com a minha abordagem, passe a me seguir, assim você vai receber mais vídeos como esse.